Quando todos esperavam ver Venâncio sorridente a receber a distinção preparada pelo governo, algo inesperado aconteceu que deixou a sala em choque. O ambiente estava carregado de expectativa, as câmeras posicionadas, os discursos prontos, como se tudo estivesse cuidadosamente desenhado para ser um momento de consagração e de propaganda. Mas no instante em que lhe estenderam a oraria, ele quebrou o roteiro que todos tinham antecipado. Levantou-se com firmeza, o olhar seguro e penetrante, e antes de qualquer gesto protocolar, deixou sair palavras que mudaram o rumo do encontro. O momento que devia ser de celebração transformou-se numa reviravolta histórica, quando ele, de forma firme e sem hesitar, rejeitou a honraria diante das autoridades, convidados e até jornalistas internacionais. O silêncio do público foi imediato, pesado, um daqueles silêncios que valem mais que 1000 vozes, cortado pela força das suas palavras que entraram nos ouvidos de todos como um trovão de coragem e verdade. Ele não se limitou a recusar, explicou com uma clareza surpreendente que não poderia aceitar uma condecoração vinda de um sistema que continua a falhar com os cidadãos, que premia políticos mas esquece professores, médicos, trabalhadores e jovens que todos os dias sustentam o país com sacrifício e dedicação sem que ninguém lhes reconheça o esforço. A cada frase, o impacto aumentava. Era como se cada palavra fosse uma pedra lançada contra um edifício construído sobre a vaidade e a aparência. Ele denunciou que não estava em busca de reconhecimento individual, porque enquanto milhares de jovens vivem sem emprego e famílias inteiras sem dignidade, qualquer medalha perderia o valor e se tornaria uma afronta aos que sofrem. Naquele instante, a sua figura deixou de ser apenas de um político a falar contra o sistema. Ele parecia encarnar o desabafo coletivo de milhões que há muito esperavam ouvir em voz alta aquilo que sentem no silêncio das suas casas. E a cada segundo em que falava, mais olhos se abriam, mais corações eram atingidos, até mesmo seus adversários, habituados a criticá-lo, não escondiam a surpresa com a força da sua posição. Alguns olhavam para baixo, outros olhavam fixamente, incapazes de disfarçar o desconforto, porque sabiam que naquele momento as máscaras estavam a cair. Ele transformou o palco que lhe foi dado para brilhar em um espaço de denúncia, onde a verdade se ergueu acima do protocolo, onde o poder foi desafiado não com insultos mas com argumentos que ninguém conseguia rebater. A recusa tornou-se mais que um gesto, foi um símbolo, um grito de justiça que se espalhou para além daquela sala, ecoando nos corações de todos que sempre sentiram que a política precisava de mais firmeza e honestidade. As suas palavras não foram apenas ouvidas, foram sentidas, porque tinham peso, porque vinham carregadas de verdade. Muitos comentavam em sussurros que nunca se tinha visto algo assim. Alguém que perante tantos, perante câmeras e autoridades, escolhe arriscar a sua imagem para defender um princípio. O gesto não foi de orgulho pessoal, foi de entrega a uma causa maior, e essa diferença foi compreendida por todos. Esse momento não ficou preso às paredes do auditório, mas abriu caminho para um debate nacional que rapidamente se acendeu, levando as pessoas a questionar o valor real das honrarias que se oferecem e quem, de facto, merece reconhecimento. O discurso seguiu como uma corrente elétrica, saltando de boca em boca, de telemóvel em telemóvel, alimentando discussões nas casas, nos mercados, nos transportes e até nos corredores de poder. O que começou como uma recusa individual transformou-se numa narrativa coletiva, como se cada cidadão tivesse encontrado um porta-voz. E é nessa corrente, nesse fio de verdade que escapa do controle, que se encontra a ligação inevitável com o que veio depois, porque do impacto imediato na sala a reação cresceu para fora dela, caminhando para as ruas e para as redes, onde a faísca lançada por Venâncio se transformaria numa chama de debate que já ninguém podia apagar. E foi exatamente essa faísca que saiu do auditório e começou a ganhar força nas ruas, nas conversas do dia a dia, nos programas de rádio e nas redes sociais, onde milhares de cidadãos passaram a comentar o gesto de Venâncio como se fosse um marco que ninguém poderia apagar. As imagens da recusa correram o país em poucas horas, repetidas em vídeos curtos, partilhadas em grupos de mensagens e analisadas nos debates televisivos. Havia quem o aplaudisse com entusiasmo, chamando-o de voz do povo, e havia também quem o criticasse, acusando-o de arrogância. Mas em ambos os lados ficava evidente que ele tinha conseguido algo raro,
colocar toda a nação a discutir um ato político que parecia simples, mas que carregava um simbolismo profundo. A explicação que ele deu, ao recusar a honraria, tornou-se o centro da conversa. Não era apenas sobre rejeitar uma medalha, era sobre rejeitar um sistema que insiste em valorizar gestos de propaganda enquanto o povo permanece esquecido. Muitos jovens passaram a repetir as suas frases, usando-as como slogans em murais, cartazes improvisados e até nas capas dos seus perfis digitais. Professores comentavam em salas de aula, trabalhadores comentavam nos intervalos, e até nos mercados o assunto estava presente. Como se de repente a recusa de Venâncio tivesse oferecido às pessoas uma linguagem nova para expressar aquilo que já sentiam há anos. O mais surpreendente foi ver que até mesmo alguns dos seus adversários políticos, em declarações públicas, reconheceram que ele tinha tido a coragem de dizer aquilo que ninguém ousava enfrentar em voz alta. Alguns tentaram suavizar, dizendo que o momento não tinha sido o mais adequado, mas mesmo esses não conseguiam negar que a clareza da sua posição tinha abalado estruturas de poder. Enquanto isso, os que o apoiavam ganhavam confiança, sentindo que a política podia ser feita de outra forma, que ainda era possível ver líderes a colocarem princípios acima de interesses pessoais. A recusa da honraria transformou-se em metáfora. Não era só uma medalha que se rejeitava, era a vaidade de um sistema que prefere celebrar feitos individuais, em vez de resolver os problemas coletivos. Esse entendimento foi penetrando na consciência popular como uma maré que avança devagar, mas com força, arrastando tudo no seu caminho. Nos dias seguintes, as manchetes dos jornais não falavam de outra coisa, e cada análise parecia confirmar que o gesto não tinha sido apenas político, mas histórico. Havia colunistas a afirmar que, com aquele ato, Venâncio tinha redefinido a forma como o povo encara as honrarias do governo, enquanto outros admitiam que nunca tinham visto um político assumir um risco tão alto perante as câmeras. O debate ultrapassou fronteiras, chegando a comunidades de moçambicanos no estrangeiro, que também partilhavam o vídeo com orgulho, dizendo que finalmente alguém tinha dito o que muitos pensavam. A força da sua recusa não estava apenas nas palavras, mas na forma como ele conseguiu transformar o momento num espelho onde cada cidadão se reconhecia. E foi assim que, de um auditório cheio de autoridades, nasceu uma discussão nacional sobre o valor da dignidade, da justiça e da coerência. Essa discussão continuava a crescer, como se fosse um rio que não encontra barreiras, porque quanto mais tentavam diminuir o impacto do gesto, mais as pessoas se lembravam dele, mais o compartilhavam, mais o comentavam. O que parecia ser apenas o ato isolado transformou-se numa semente lançada ao vento, capaz de germinar em diferentes terrenos. E é essa semente, plantada no coração do povo, que mostra como um gesto de coragem pode atravessar fronteiras de partidos, de gerações e até de crenças, deixando claro que a política não é apenas sobre títulos, mas sobre princípios que resistem ao tempo. Esse é o fio que se estendeu a partir da sala onde tudo começou, chegando às casas, às praças e às vozes de cada cidadão. E é também o fecho de uma história que não termina no momento em que ele rejeitou a honraria, mas que abre espaço para um novo capítulo na forma como os moçambicanos olham para o poder, para a liderança e para o verdadeiro sentido de servir a nação.